aqui. Boa noite, gente. Coisa boa estar aqui com vocês novamente, agora diretamente do Centro de Expansão Consciencial, já aqui em Caruaru. Consegui chegar ontem ainda à noite. E muito bacana estar aqui, poder conversar com vocês hoje à noite já sobre esse assunto tão bacana que é a gente entender a dependência emocional. Boa noite a todo mundo que está entrando, ao Roberto, a Moura, a todo mundo que vai entrar aí, minhas saudações, a Erivan, boa noite a todos que estão entrando, a gratidão, a Adriele, a Selenita, a Janaína, a Cheiana, boa noite a Missão Oliveira, Maria Lopes. Maria, tá travando, Maria? Poxa, mas tá dando para ouvir, veja se continua travando. Se continuar travando, eu vou abrir aqui a porta, porque tá fechada a porta, o sinal diminui bastante. Mas aqui tá falando que tá boa a ligação. Paulo Sérgio, boa noite Lifé, Lindalva Silva dos Santos, boa noite Carlos, boa noite a todos que estão entrando. Gente, estou Wagner Andrade, estou teólogo umbandista, psicoterapeuta holístico, trabalho com várias terapias, hipnoterapia, terapia regressivas, estou mestre Reiki também, trabalhamos com Reiki, trabalhamos com cromoterapia, fitoterapia, aromoterapia, cromoterapia, cristaloterapia, trabalhamos com radiestesia e várias outras terapias da parte profissional. Apometria, sou apômetra também. Trabalhamos com diversas técnicas para melhorar a saúde mental das pessoas, com o intuito de desenvolver padrões mentais, ou então melhorar, suavizar de forma complementar, naturalmente, e integrativa ao sistema tradicional, ao sistema mais modelar da medicina. Teroca, boa noite Maria, boa noite Edmara, boa noite Rose Sampaio, boa noite a todos. Curtam, compartilhem a nossa live, vamos fazer subir essa live, que é bastante importante. Hoje nós vamos falar sobre a dependência emocional. Gente, isso é tão grave. A maioria das pessoas tem. Aqui não está o Wagner Andrade para acusar ou se achar fora da dependência emocional, porque todos nós, de alguma forma, em algum grau, nós temos dependência emocional. É o filho que tem dependência do pai, o pai que tem dependência do filho, o esposo da esposa, a esposa do esposo, o namorado da namorada, a namorada do namorado, amigos têm dependência emocional. Às vezes nós temos uma carência tremenda. Aliás, a maior causa de ficar ao redor da Terra depois do desencarne biológico é o apego às pessoas, tá certo? É o apego a essa emoção, a essa sensação de que o outro é nossa posse, de que o outro faz parte do nosso corpo ou da nossa mente e, portanto, nós podemos dominá-lo, nós podemos impor determinadas coisas e nos tornar infelizes, porque nós nos tornamos infelizes a partir do momento em que nós não sabemos transar direito, não sabemos lidar direito com as nossas emoções. Boa noite, gente. Boa noite, gente da rede vizinha. Tá travando aí, gente? Me fala aí como é que tá essa transmissão, por favor. Vamos lá. Boa noite, Maísa. Boa noite, Cacá. Boa noite a todos, gente. Boa noite a todo mundo. Que bom estar aqui com vocês, conversando sobre dependência emocional. O que vou repetir, a maioria de nós temos essa dependência. Está travando. Eu vou tentar abrir aqui, a nossa porta aqui, porque talvez melhore o sinal. Eu estou com o ar-condicionado ligado e aí provavelmente pode ser isso. Deixa eu ver.
Dá uma melhorada. Dá uma melhorada aí, por favor. Tá, boa noite, filho de Exu, que coisa boa. Boa noite, Keliane. Boa noite, User. Boa noite, Apazeto. Boa noite a Dave, Eudes, Vital. Boa noite a todo mundo que está entrando. Então, gente, quem sou, estou, na realidade. E ninguém é. Nós estamos aqui assumindo essa identidade. Ora, essa identidade por conta da reencarnação. Voltamos, nossos pais nos batizaram com esse nome e estamos aqui com esse nome representando essa personalidade baseada em toda a estrutura familiar, as nossas influências no meio ambiente, todos os processos, traumas, alegrias, tristezas, coisas que nós vivenciamos tanto no plano espiritual como também no plano material, a partir do momento em que reencarnamos aqui na Terra. Então estou Wagner Andrade nesse momento, estou teólogo umbandista, psicoterapeuta, estou me apresentando novamente para que vocês entendam com quem vocês estão falando e principalmente, naturalmente não sou nada, tá, gente? Eu estou falando com quem é a pessoa que está aqui representando essa fala, esse diálogo, esse bate-papo. Gostaria que vocês pedissem, perguntassem. Boa noite, filho de Exu. Boa noite, Lu Luiz. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, gente. E nós vamos falar sobre dependência emocional. Eu estou psicoterapeuta, trato muito disso, porque as pessoas têm uma dependência emocional muito grande, seja com os pais, seja com o namorado, namorada, com o esposo, esposa, filhos, filhas, o avô, avó, todas as pessoas que fazem parte da nossa família, do nosso ciclo de amizade. Mas a gente só considera dependência emocional quando isso se agrava. Porque um pouco de apego todo mundo tem, mãe e filha, com certeza, mãe e filha é o que mais tem, sabe, Maria? O que mais tem é essa relação conflituosa, narcisista entre mãe e filha, tá certo? A mãe e a filha, elas têm naturalmente um cordão que pode ser tóxico ou luminoso e que pode se tornar tóxico por conta de todos os traumas que a mãe passou, ela passar determinadas sensações, emoções para a filha que vai ser impregnada desse sentimento. Por exemplo, a filha que passou por um processo, ou a mãe que passou por um processo de traição do pai, o que não é a maioria dos casos, tá, gente? Às vezes a mãe, eu estava conversando até com Maria isso hoje, que muitas vezes aqui na nossa região Nordeste, na nossa região, no nosso país como um todo, existe uma ligação muito forte da mãe com a filha, da mãe com o filho. E aí causa todo aquele desagravo, aquela coisa, aquela distonia de relações, né? Porque às vezes a mãe não admite o filho casar com uma mulher, seja ela quem for, e quando acontece essa quebra mãe e filha, a mãe morre quando a filha é pequena. Nossa, é terrível também, tá, gente? Aí vem um trauma, viu, Duda? Vem um trauma. Mauri, boa noite a Cleonice Rezende, boa noite a Kátia, boa noite a Jaque Silva. Isso, lógico, é muito relativo, tá? Não são todas as quebras de relações entre mãe e filha por morte, por desaparecimento da mãe e etc, que vai causar um cordão tóxico ou que vai causar um trauma. Muitas vezes as pessoas superam isso muito bem. A gente precisa entender isso. A gente não pode generalizar que toda perda ou toda situação de choque, de trauma e tal, vá causar um problema, né? Um problema de apego, de distonia emocional. O que causa mais isso é quando a pessoa não está preparada, ou então tem um apego exagerado, ou então foi colocada numa situação onde os pais super protegeram, né? Então, lógico, um ser carente, um ser que não amadureceu, eu vivo dizendo isso, tem gente que sai de verde para podre, não passa pelo processo de amadurecimento. É incrível isso, como acontece, como as pessoas transcendem de verde para podre, tá? Então, quer dizer, você não amadureceu, você passa a tua idade adulta todinha obedecendo determinadas ordens ou com determinados mapas mentais, com coisas na cabeça que foram ditas a você quando você era pequeno. Eu conheço uma pessoa que até hoje repete os mantras, né? Manga com leite
mata. Tomar banho frio depois de comer o almoço quente mata, dá congestão e por aí vai. São várias crenças limitantes que foi alguém que colocou na tua cabeça. Eu estou dizendo aqui um exemplo bem simples, tá, gente? Para que vocês entendam essa dependência emocional que pode causar fobias. Você concorda comigo? Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo. Ele pode ser causado, tá certo, por uma dependência emocional. A depressão, onde tem várias graduações de depressão. Uma mãe morre, um pai morre, um marido morre, um namorado deixa uma namorada, o marido se separou, a esposa se separou, causa todo um estresse. Todo um estresse. Porque você fica extremamente envolvido naquele processo. Então, você começa a achar que é Deus, porque você acha que pode resolver o problema de todo mundo. E, sinceramente, me perdoe falar isso, você não pode. Você não pode, você mal resolve a sua vida. Aí você fica querendo resolver a vida das pessoas. Gente, primeiro é um desserviço e até uma arrogância da nossa parte achar que nós podemos resolver a vida das pessoas, sejam elas pai, mãe, filho, irmão, irmã, namorado, namorada. Ninguém tem esse condão, ninguém tem essa capacidade de melhorar a vida de uma outra pessoa. Você pode sim aconselhar, estar do lado, ser companheiro, ser uma pessoa que está junto nos momentos difíceis, que aconselha ou sugere, que eu prefiro a palavra sugerir. Então você pode fazer tudo isso, é muito bacana, mas sinceramente você não vai poder mudar o destino de ninguém. Você não vai poder mudar a programação espiritual de ninguém. Quando a pessoa não quer determinadas coisas, determinadas melhorias, você não é capaz de fazer mudanças na vida do outro. Né? No Evangelho tem isso, dizendo que as palavras calam fundo na alma, mas o que arrasta mesmo são os exemplos. Então você quer mudar a vida de alguém? Exemplifique. Deixe que o outro faça. Não pegue o peixe e dê na boquinha mastigado. Dê a vara e ensine a pescar. Para não causar essa dependência emocional daqueles que não sabem fazer porque foram impedidos, ou então porque o pai, a mãe, o protetor, a pessoa vai lá e faz por ele. É como se fora um passarinho que mastiga a comida e bota na boquinha do outro. Você acha que isso é um serviço para alguém ou um desserviço? Eu quero que vocês me digam, olha, é um desserviço, gente. Você não está ensinando o outro a comer, a mastigar. Até entende-se que a mãe passarinho vá lá, a fêmea do passarinho vá lá e mastigue a comida e coloque na boca do bichinho quando ele está novinho. Mas na hora que o bichinho tem condições, cria pena e a asa fortalece, sabe o que é que a mãe faz? Empurra ele do ninho. Para que ele voe e saia livre. Entenda, a gente só pode trabalhar as emoções da pessoa até determinado ponto. Passou dali, você está causando um problema. Você está causando um problema a um temporão ou a uma temporã que fica dentro de casa permanentemente, a vida inteira, sabe? Concordando e aceitando tudo que os pais fazem. Minha mãe, eu acho que se decepcionou muito comigo, porque eu, desde sempre que piquei a mula, ela ficou, né, empolvorosa. Eu saía, era livre, sei lá, ia acampar e ela ficava desesperada. Por exemplo, de ontem para hoje, que eu decidi vir embora para Caruaru, ela ficou na praia extremamente preocupada. Mas eu nunca deixei de fazer as minhas coisas. Eu digo, mãezinha, fique tranquila, não vai acontecer nada, não vai rolar nenhum problema comigo não. Eu sou grande, vacinado, velho, já 57 anos. A senhora não aprendeu que não adianta, que eu vou passar pelos meus processos, a senhora queira ou não. Então, assim, com muito carinho, com muito respeito, com muita dedicação a ela também, porque eu entendo essa força que move as mães, o que move os casais a terem cuidado um do outro, mas muitas vezes é posse. Não é cuidado só, é ciúme, é doença. E essa doença, ela transcende. Porque, na verdade, causa todas as outras distonias. Eu separei aqui algumas distonias, tá certo? Do trato com a mente humana, que termina
desequilibrando determinados hormônios cerebrais que é produzido pelo cérebro no corpo pelo cérebro, tá certo? E que vai para o cérebro, como por exemplo, você perdeu o sono, é a falta de produção de melatonina, onde você perde o sono porque você desequilibrou as tuas emoções, atinge o teu sono, você tem insônia à noite. Então, não conseguir dormir, ansioso e etc e tal, é porque você está antecipando determinadas coisas e essa coisa vai te adoecer. Ficar pensando no passado, coisas que você disse ou deixou de dizer porque você foi tolhido, você foi castrado no teu posicionamento de agir, de atingir tuas metas. E você fica se lamentando, você não tem que se lamentar nada, porque tá mais do que na hora de você fazer as coisas, tá certo? Eu costumo sempre dizer, eu digo, olha, não existe esse negócio, não, eu me arrependo de não ter feito tal coisa. Não se arrependa, haja, vá fazer suas coisas, tire essa dependência emocional que você tem por pai, por mãe, por... rapaz, eu vivo dizendo isso, nós somos sóis. Nascemos de uma família, nascemos de um pai e de uma mãe, mas nós somos sóis. Então, essa coisa de ficar... Eu já vi uma dependência emocional tão grande, aí é onde eu vejo o egoísmo imperando sobre o nosso bom senso. O que é que acontece? Muitas vezes está o pai, a mãe, o avô, a avó, numa cama, num leito de hospital, sofrendo pra caramba, e você fazendo preces para aquela pessoa que está sofrendo, ficar aqui ainda sofrendo. Isso é de uma falta de capacidade de entendimento. Gente, chega a hora para todo mundo. Vocês entendem isso? Que ninguém vai ter os pais para sempre, que ninguém vai ter... Muitas vezes a gente perde, ainda pior, um filho, uma filha, caramba, que a gente considera antinatural, porque aqueles que são mais novos deveriam ir depois da gente. Mas não, a gente perde antes. Vocês sabem o que é um trauma como esse? É um trauma terrível, gente. Mas você precisa liberar, deixar passar, deixar fluir. E quando isso acontece por violência? As dependências emocionais, elas podem chegar a um tal nível, tá certo? Onde você pode, sei lá, provocar um crime por conta de dependência emocional. Você acha que não vive sem o outro, então você não vai viver, o outro também não tem que viver. Você vai, mata o outro, depois se mata e etc e tal. Suicídio, homicídio seguido de suicídio, é o que mais a gente vê tocando com o pau por aí. Então as emoções, elas precisam ser controladas, elas precisam ser equilibradas. Você precisa saber onde é que está botando o pé, para que você não seja atraído por essas emoções. Gente, veja só, quais são os principais sinais dessa dependência emocional? O que é a dependência emocional? Prestem atenção, dependência emocional é um estado no qual a pessoa sente-se totalmente dependente de outra para que possa sentir-se segura e viver adequadamente. Quer dizer, eu dependo do outro para viver. Então eu não vivo por mim, eu vivo pelo outro. Eu vivo porque o outro existe. Se ele não existisse, eu não existiria. Ué? Quer dizer, você não é uma pessoa única, você não é uma pessoa que tem capacidade de decidir por si próprio. Então você é uma criança, você é um bebê de 5 anos de idade, que não sabe nem vestir as calças, nem calçar os sapatos, nem ir ao banheiro. Nesses dias você está pedindo para alguém te limpar no vaso sanitário. Então, quer dizer, essa falta de independência, ela causa e gera grandes problemas para as pessoas. Boa noite, Ivanka. Tudo bom, querida? Boa noite. Então, normalmente essa doença se estabelece mais em mulheres. Veja, a dependência emocional, ela se estabelece muito mais em mulheres. Os homens são mais libertos, mas eu conheço vários homens com dependência emocional, com ciúme exagerado das parceiras e etc. Eu mesmo fui um. Eu sou muito honesto em dizer que eu passei por esse processo. Gente, não é porque estou aqui falando com vocês que sou um profissional da área. Aliás, eu entrei nessa área para passar por todos os processos, por ter passado por todos os processos e poder ajudar as pessoas porque superei os processos. Entende isso? Então muitas vezes a gente, não, fulano de tal está falando, aí o Wagner está falando, então ele nunca passou por isso, ele é um cara muito... Não, gente.
Todo mundo passa por isso. Eu não estou aqui falando nem criticando ninguém. Aliás, eu me coloco na cadeirinha de réu aqui nesse processo, tá bom? Também tive minhas dependências emocionais. Mas eu soube lidar muito bem com determinadas coisas na minha vida. Por exemplo, a perda do meu pai, que eu vivia pensando, puxa vida, papai vai viver para sempre. E aí todas as vezes que eu me lembrava que ele ia morrer, porque todo mundo morre, eu chorava. Tá entendendo que isso é uma dependência emocional? A gente tem aquela figura protetora e acha que a gente não vai sobreviver. Nós achamos que não vamos sobreviver à ausência de determinadas pessoas em nossas vidas. Aí causa todo um processo de ansiedade. Já imaginou uma criança pensando que o pai vai morrer, por isso ele não consegue dormir direito, porque ele pensa, puxa vida, papai vai morrer. Pô, o pai não está nem doente, o pai ainda é jovem, mas aí a criança, ela cria todo esse trauma, e fica com trauma de morte. Não pode ver um caixão, não pode ver uma pessoa morta, ou escutar que alguém morreu, que ela pensa logo, puxa vida, eu vou perder meus pais. Cara, ou vocês acham que os pais vão viver para sempre? O meu foi embora em 2020. Em 2020. Na mesma noite eu fiz uma palestra sobre a morte. Me emocionei, mas transei e tratei isso muito bem. A forma como eu me despedi dele, a forma como foi todo o desencarne dele, essa coisa toda, me colocou em mente que ele precisava ir naquele momento, que ele estava sofrendo demais. Isso se chama desapegar. Mesmo você triste, então você desapega, você não tem a dependência emocional pelo pai ou pela mãe. Você sabe que vão. Gente, contra fatos não existem argumentos, então esteja preparado. Os estoicos diziam isso. A vida, ela é um ato de adversidades. Então nós estamos aqui para passar por essas adversidades e que eu esteja preparado para as marés altas e marés baixas, para as coisas positivas e maravilhosas que ocorrerão em minha vida, mas também para todos os problemas que podem ocorrer. Vamos ver mais coisas, características de uma pessoa dependente emocional. Então, é ciumenta ao extremo. Um dependente emocional, ele geralmente é ciumento. Ele tem ciúme do filho, da filha, ele tem ciúme do pai, da mãe, ele tem ciúme do namorado, da namorada, ele tem ciúme de tudo. É ciumento ao extremo, possessivo e exige atenção exclusiva para a pessoa. Eu quero atenção exclusiva. Considera as outras pessoas como ameaças ao relacionamento com a pessoa em questão. Minha família sempre foi pequena, a maioria já morreram. Eu estou preparado para tudo isso. A vida só serve para morrer dela. Não acho isso, Ivan. Eu não acho que a vida serve para morrer só. A vida serve para aprender. A vida serve para a gente se preparar. Eu respeito sua opinião, mas eu acho que a gente está aqui para desenvolver. Não está só para sofrer. A gente está também para ter alegrias, para ter coisas maravilhosas nessa vida, tá? E se a gente focar que a vida é apenas para morrer, ora, essa diabo aqui. Que Deus sádico é esse que coloca a gente na vida apenas para morrer? Isso não tem sentido, tá? O grande lance é, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para poder conviver, nós estamos aqui para poder nos relacionar com as pessoas, nós estamos aqui para sermos felizes também. Nós estamos aqui para saber lidar com os problemas, para aprendermos a sermos deuses, como Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então significa dizer que nós podemos fazer muito pelas outras pessoas. Agora, quando estamos em zona de conforto, não podemos mesmo. Quando estamos extremamente desesperados, porque somos dependentes emocionais de todas as pessoas que entram e saem em nossas vidas, não com forma... Eu não posso ser um desesperançoso o tempo todo, mas eu posso, na verdade, conviver, sentir falta, e essa falta, gente, tem que ser no limite. Ela não pode ultrapassar o limite, porque senão vira depressão, porque senão vira tristeza, vira desespero. Aí causa todos os problemas, por exemplo, todos os transtornos de personalidade, todos os transtornos de relacionamento, ao uso de substâncias e aditivos, álcool, droga e etc e tal, porque você quer superar com algo que lhe tire do sério, não que lhe coloque no sério. Então você não quer
viver daquela forma, tomando os ansiolíticos da vida, como Rivotril e todos os outros ansiolíticos e tal, antidepressivos. Você fica dependente de uma droga para poder dormir, para poder viver, para poder se sentir bem. Então, você não está vivendo uma vida real, você está vivendo uma vida baseada em drogas. Alguns comentários nessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Muito obrigado, TikTok. Eu imagino que aqui devam estar dizendo por aí. Lucy Martins, boa noite a todo mundo. Vamos lá, transtornos de ansiedade, transtornos obsessivos, transtornos relacionados a trauma e estresse, tudo isso por conta da dependência emocional. Transtornos alimentares, você deixa de comer, ou tem bulimia, ou então você tem gula, come demais para poder compensar a ansiedade que você tem, porque uma coisa acarreta a outra. Vocês entendem isso? Que a gente precisa controlar essa dependência emocional para não ter o restante dos transtornos que todo mundo está tendo ultimamente. A maior pandemia que existe, gente, é a pandemia depressiva, de suicídios, a pandemia de tirar a própria vida, de tirar a própria existência, porque você não suporta conviver com você mesmo. Ora essa. Veja que negócio. Prefere passar muito tempo a sós com o objeto da sua dependência, quer dizer, você quer ficar só com a pessoa, tá certo? Fica irracionalmente irritada ou depressiva quando a pessoa afasta-se, ainda que seja por pouco tempo. Isso é dependência emocional. Não posso viver sem minha mãe. Não posso viver sem meu pai. Não posso viver sem meu irmão. Não posso viver sem meu namorado, sem meu esposo, sem minha esposa. Isso é dependência, tá certo? Fica preocupada com a aparência, com a personalidade, problemas ou interesses do outro. Quer dizer, você fica se metendo na vida do outro. Ah, não, você não pode ficar assim. Não, você não pode ter tal aparência. Não, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Começa toda uma relação tóxica, intoxicada, porque você não sabe respeitar a opinião das demais pessoas. Não faz planos a curto, médio e longo prazo sem envolver o outro. Quer dizer, você não tem independência, você não faz plano sem outra pessoa. O grande lance é saber se libertar disso. Não vê os defeitos do outro de forma realista. Porque a gente, eu preciso ver o defeito do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai, ver o meu próprio defeito e me enquadrar nisso. Quando eu tenho um dedo apontado para alguém, eu tenho 3 dedos apontados para mim. O que significa dizer que se eu estou identificando algo em alguém, é porque eu tenho 3 vezes mais desse defeito. 3 vezes mais desse problema. Vamos curtir e compartilhar, gente, que é bacana essa live, porque esclarece, sempre fala sobre o outro e sente liberdade de falar por ele. Então, quer dizer, você fala, não, a minha filha é assim, não, meu marido é assim, não, a minha esposa é assim, meu filho é assim. Caraca, deixa o cara falar, deixa a pessoa falar, mas isso é um grau de dependência emocional já altíssimo. Você fica falando e outorgando pelo outro, o que causa uma decepção tremenda, porque às vezes o outro não é nada daquilo que você está achando que ele é, e você fica afiançando, trabalhando a mente do outro como se fosse a sua própria mente. Quer dizer, é arrogância pura o que você faz, tá certo? Vamos lá, vamos mais. De onde surge a dependência emocional? Vamos entender. A dependência emocional, ela provém da rejeição real ou imaginária por parte de pessoas significativas da vida de uma pessoa. Então, quer dizer, você recebeu alguma rejeição. Isso é uma das causas, tá, gente? Necessidade não satisfeita de amor e aprovação. A gente fica querendo amor e aprovação das outras pessoas. Eu vivo comentando isso. Você não é a outra pessoa. E seja lá o que a outra pessoa fizer com você, caramba, você precisa entender, ela é ela tem a opinião dela e sua consciência. Você sabe quem você é, você se olha no espelho. Sara, mas e quando é um bebê de 1 ano, como lidar com as birras? Está sendo difícil. Ixi, Maria, Sara, é verdadeiramente difícil. Veja só, educar. Birra e tal se trata com educação, com firmeza. Tá? Você precisa domar. Ali é um espírito novo.
que chegou para você tomar conta. Então você recebeu sua educação, então você precisa saber lidar com ele. O que ajuda muito, tá, Sara? Você pode procurar, são psicopedagogos, são médicos, pediatras, que lidam com o temperamento infantil, porque nós temos aí o TDAH, que é exatamente esse distúrbio que as crianças estão vindo, que é hiperatividade e tal, são crianças hiperativas, que estão tratando com Ritalina, estão tratando com isso, com aquilo, e gente, essa não é a forma correta de tratar, tá bom? Você precisa saber lidar com todo o processo para poder educar a criança para não chegar numa fase adulta fazendo o que quer. Entende? Porque, olha, veja, amar não é dar tudo que quer. Amar não é passar para a pessoa, não, tome tudo, porque eu estou lhe entregando tudo da minha... O que é isso? Isso não é educar, isso é mimar. Não, eu quero tal coisa, tome. Eu quero tal... Tome. Pô, bicho, quando é que essa pessoa vai amadurecer? Então é aquela história, né? Saiu do verde pro podre. Você não passa pelo intermédio do amadurecimento, porque ninguém deixou você amadurecer. E aí você se torna uma pessoa igual àquela outra, que transformou a sua vida em uma vida dependente. Gente, por mais desconforto que eu passasse na minha vida, eu nunca me deixei ser dominado por determinadas situações. Briguei, lutei e tal, tinha medo, lógico que sim, porque às vezes as pessoas te jogam pragas, né, e dizem, vai acontecer tal coisa, você está desobedecendo, você está fazendo não sei o que, vai acontecer, caramba, a consciência é sua, você faz dela o que quiser, você tem livre-arbítrio, isso é uma lei universal, preste atenção nisso. Vamos lá, solidão, insegurança, fracasso ou recusa em aceitar a maturidade nos relacionamentos. Isso geralmente acontece, mas acontece muito. Como se mantém a dependência emocional? Veja, como é que se mantém essa dependência emocional? Através de manipulação financeira. Aí você diz assim, não, se você não fizer o que eu quero, eu tomo o seu... Isso acontece muito com o homem em relação à mulher. Ou então a mulher com relação aos filhos ou à filha. Quando a filha é dependente, quando depende, ou o filho, eu tiro a sua mesada, eu faço tal coisa. Isso é manipulação financeira. Atos exagerados de romantismos e presentes constantes. Então você fica comprando a outra pessoa para que ela faça o que você quer. Carência excessiva, você se demonstra carente o tempo todo. Uso de culpa e condenação, então você joga a culpa no outro, o outro se sente mal, porque você está dizendo que ele é isso ou aquilo. Cara, eu já passei por isso pra caramba, sabe? Como alvo desse processo. Não você que é culpado, você não admite, você, cara, quando você faz a avaliação, e o pior é que se você passar muito tempo nesse processo, você acredita que realmente tem culpa no processo, você acredita realmente que está fazendo alguma coisa de má. E você não está fazendo. É a outra pessoa que está jogando culpa em você para poder ter domínio sobre você. É uma relação narcisista. Tá certo? Uso de ameaças. Olha, se você fizer tal coisa, eu me mato. Primeiro é a ameaça do próprio autoextermínio. Depois vem a ameaça direta para a pessoa. Vem o abuso. Isso não é narcisismo. Eu admito tudo aqui, queridão. Pode, não sei se é Cristi ou sei lá, bom, não sei. Fica à vontade aí, para dizer o que você quiser, fica à vontade. Já passei por tudo isso, tá? Vamos lá, boicote dos relacionamentos da outra pessoa com terceiros. Quer dizer, você começa a boicotar, tá certo? Eu já vi muitos relacionamentos, tanto narcisistas como dependentes, porque tem a diferença entre as duas coisas. Tá certo? O narcisismo ele é muito mais pesado do que isso tudo, tá? Ele é muito mais profundo, toca muito mais na alma. Mas a maioria dos relacionamentos desembocam no narcisismo, tá certo? Você fica querendo superar a outra pessoa, impondo determinadas situações a ela, tornando-a culpada de tudo. E você pode falar aí, viu, amiga? Ou amigo, não sei, é Cris Fernandes. Vamos lá. Como abandonar a dependência emocional? Vamos lá, vamos entender. Reconhecer suas qualidades e talentos, sem necessidade do avó do outro, para sentir-se alguém especial, é a meta a ser alcançada.
A gente fala aqui da solução. A partir do momento em que estabelecemos claramente quais os valores e princípios que queremos ver respeitados em nós, não mais permitiremos qualquer forma de abuso ou desrespeito por quem quer que seja. Esse é que é o grande lance. É cortar o liame, cortar o laço que existe, o cordão tóxico, que só é higienizado os seus 50% que já são 100% seus. Nós trabalhamos com essa terapia aqui, que é a higienização dos cordões tóxicos, os seus 50%. Você não consegue fazer com o outro isso. Ah não, Wagner, eu vou fazer uma terapia, higienizar meus cordões, vou transar melhor a minha vida, mas como é que eu faço com a parte do outro? A parte do outro é a parte do outro. Se o outro quiser também trabalhar essa parte nele, ótimo, mas geralmente não quer, né? Geralmente a pessoa quer ficar, continuar com o processo de dependência. A outra quer ficar, porque geralmente esse entrelaçamento ele vem de lado a lado. Não existe culpa só num lado, ou culpa ou responsabilidade, que eu prefiro chamar de responsabilidade, só em uma parte. Existe responsabilidade bilateral aí. Existe nos dois lados. As pessoas têm essa coisa de um cobrar o outro e o outro cobrar um. Tipo assim, já que tá me cobrando, agora eu vou botar para quebrar e cobrar sempre dessa outra pessoa. Esse é o grande problema. É que a gente se acha no direito de fazer cobranças e cobranças incabíveis sobre determinadas situações em nossas vidas. Tá certo? Então, gente, veja quantos desserviços são criados com a dependência emocional. Eu faço questão de sempre dizer, gente, que não estou aqui como dono da verdade de nada, tá? Eu estou como um profissional que observa muito bem essa dependência emocional. Boa noite, dona Célia. Que observa muito bem essas dependências emocionais e o que elas têm causado em termos de distúrbios mentais. A bipolaridade, o borderline, porque tudo isso vem a reboque. A ansiedade, a depressão, os transtornos compulsivos, de uso de substâncias, o álcool, a droga, os remédios controlados para poder passar a sensação de dependência, porque o dependente sofre e faz sofrer. A pessoa que sofre começa a entrar em depressão também, porque é envolvido nessa energia. Não esqueçam que nós fazemos parte de uma psicosfera e transmitimos e recebemos determinadas energias. Então, quer dizer, não vai só para um lado. Não é só uma pessoa que sofre nesse processo. Todos sofrem com a dependência emocional. Todos sofrem com o narcisismo. Todos sofrem quando você está depressivo. Não, eu só faço mal a mim mesmo. Conversa fiada, você faz mal a todo mundo. Você faz mal, quando você faz mal a si próprio, você está atolado. Primeiro, o depressivo ele é um vampiro natural. Todas as vezes que ele abraça alguém, ele suga a energia da outra pessoa. Tá? Então é um vampiro natural já. O ansioso também é outro vampiro. Tá? Então ele suga energia. Então já não é mais só com você. Não, eu sou depressivo por você. Não, mas você exige atenção. Você está dentro de um quarto, as pessoas se preocupam com você. Como assim? É só com você. Não é só com você. Os outros sofrem por você. Ah, não, eu só faço mal a mim mesmo. Não existe isso. E as pessoas que dependem de você, do seu equilíbrio, da sua harmonia. Entendam, como parafraseando ou citando John Donne, um ensaísta inglês, que disse que ninguém é uma ilha isolada em si mesmo. Todos nós fazemos parte de um continente. Então não tem essa de dizer assim, não, eu só sou... eu estou fazendo mal para mim mesmo, eu não faço mal para ninguém. Que nada. Na hora que você faz mal para você, você está fazendo mal para o outro também. Na hora que você impede o outro de viver, você está causando um grande malefício para o outro. Na hora que você substitui e diz assim, ah não, eu faço tudo pelo outro, eu estou sendo bondoso, você não está sendo bondoso, você está sendo destrutivo, você não está deixando o outro viver. Então você tem uma dependência emocional e causa no outro uma impotência. Porque você quer suprir tudo, você quer mandar no outro, falar em lugar do outro. Tá certo? Então são esses os equilíbrios ou os desequilíbrios que acontecem no processo de dependência emocional. Gente,
Eu espero ter passado o recado para vocês. Estou Wagner Andrade. Se vocês quiserem conversar comigo, conversa diretamente na nossa bio, entra lá no nosso WhatsApp, podemos bater um papo sobre isso, tá? As perguntas são franqueadas e tal, fiquem à vontade para perguntar e questionar. E o nosso número, tanto nas redes vizinhas como no WhatsApp, está sendo disponibilizado na nossa bio. Basta nos seguir aqui no nosso canal do TikTok e você vai poder acessar todas as nossas redes sociais, tá, gente? Então eu gostaria de dar um grande abraço fraterno em todo mundo, agradecer demais a todos que assistiram essa live, dizer que foi muito bacana, muito interessante. Naturalmente estamos aqui para poder auxiliar nesse processo da medicina integrativa, das terapias integrativas complementares, das medicinas energéticas, para poder melhorar todo esse padrão mental, e também através da psicoterapia, através da psicanálise, através das terapias regressivas, a hipnoterapia, a PNL, a programação neurolinguística, a reprogramação linguística no seu cérebro, na sua estrutura mental, a mudança de comportamento, a transformações dos caminhos que você deve ter do pensamento que você tem ora prejudicial e que pode se transformar em um pensamento positivo. Basta que você faça uma transição desses pensamentos, adaptando-os a coisas positivas para você, tá certo? Um beijo no coração de vocês, paz, luz, muito axé, namastê, tudo de bom para vocês. Valeu, um beijo, tchau!